Então fala você ligado comigo aqui no canal Vasco Connection, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos sobre o Vasco, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, é de graça, não paga nada, toca nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, ponto, vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias aqui, e é isso. Pessoal, vou falar sobre o lateral Julião, alguns meninos da base, fazer alguns vídeos dos meninos que, na minha opinião, estão prontos para jogar no time principal, né, no time de cima do Vasco. Enfim, mas antes eu quero pontuar uma questão que eu acompanhei, questões, na verdade, no plural, né, que nós acompanhamos durante a semana, que não são positivas para o Vasco nesse momento. Eu estou vendo algumas pessoas postando coisas de Jorge Jesus, de outros treinadores, falando que o Sampaoli é o preferido para o lugar do Jorginho. Aqui, primeiro ponto, isso não é só falta de respeito com o Jorginho, isso é falta de humanidade também, isso é falta de caráter, sabe? Colocar Jorge Jesus como se, enfim, se o Jorginho não tivesse, como se o Jorginho tivesse fazendo um favor para o Vasco também, quando não é, sabe? O Jorginho está trabalhando no Vasco, pegou essa bomba aí, sabe? Para recolocar esse time, um time que ele não montou, um time que ele não está tendo tempo para treinar, sabe? Estou defendendo ele sim aqui, gosto muito do Jorginho, do trabalho do Jorginho, um cara sério, com caráter e um excelente profissional que veste a camisa do Vasco. Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque o que o Vasco precisa agora é de apoio. O que o Jorginho precisa com esses jogadores é apoio. Nós temos 7 rodadas no Campeonato Brasileiro e um jogo importantíssimo contra o Londrina e São Januário. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. O Jorginho, se Deus quiser, vai conseguir essa vitória em São Januário junto com o nosso Vasco. Vamos abrir uma gordura boa para o 5º colocado e depois ir trabalhando até o final da temporada com o time na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu espero demais aqui, sabe, que o Jorginho continue, sabe, à frente do Vasco. Assim como eu falei lá atrás, na temporada passada, sobre Fernando Diniz. Porque um treinador de futebol, sabe, assim como um outro trabalhador, ele precisa de um planejamento. E se ele tem opção, se a 777 vai investir, e o Jorginho tem essa opção de, né, ano que vem o investimento vai ser maior, tem como investir mais no time do Vasco, montar um time novo. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara, uma vez na história do Vasco, deixa o Jorginho trabalhar, já é a 3ª passagem dele pelo clube, com um time bom. Ele com um time limitado lá atrás, ele foi campeão carioca. Então, assim, eu acho muito injusto, sabe? E uma atitude muito covarde de algumas pessoas, sabe? Jorginho, ele é um cara que eu considero ídolo do Vasco. Ele conquistou o título jogando com a camisa do Vasco. É um grande vascaíno, é um grande profissional. Sabe, eu acho, gente, de coração, deixa aqui embaixo seu comentário. Eu acho falta de respeito com o Jorginho, falta de caráter com um cara que assumiu essa bronca, eu vou repetir aqui, não é fácil à frente do Vasco, ele assumiu isso e está tendo que, se vira nos 30, a bomba é essa daí e vamos embora, tá certo? Apoio total ao Jorginho aqui, tá? Virando a chavinha agora. Dentro dessa temporada, sabe, um assunto também muito repetido aqui no canal, mas vale lembrar, vale ressaltar, o Vasco fez muitas apostas. Apostas essas, na minha opinião, algumas muito desnecessárias, né? Tivemos a oportunidade de contratar o Edu, hoje no Cruzeiro, enfim, entre outros jogadores, não vou ficar mencionando nomes aqui, que eu sei que o Vasco não fez o investimento porque não quis, sabe? Que é questão de querer. Não foi nem condição, foi querer, foi escolha. Não quero esse, mas eu quero esse. Aí esse deu ruim, deu errado. O Vasco poderia ter investido melhor. Aí teve que pedir socorro aonde? Na base.
aí a base subiu, alguns jogadores, o Gabriel Peck teve destaque, o Figueiredo teve destaque, são jogadores da base, o Vasco tem que ter muito cuidado, né, porque são excelentes jogadores, sabe? São jogadores que decidiram jogos nessa Série B e vão decidir também na Série A do ano que vem. Então nós temos que ter cuidado com a nossa base, né, para não queimar esses jogadores. Aí você busca o Andrei Santos, que deu conta do recado, não só conta do recado, como o mercado europeu está louco em cima do jogador. Você trouxe o Marlon Gomes, que tomou conta da posição. Os meninos parecem jogadores experientes. E são eles que estão decidindo os jogos a favor do Vasco. O que eu estou contando aqui não é história. Eles estão fazendo. E o Nenê, que tem um papel fundamental, assim como o Alex Teixeira, que eu defendo uma pré-temporada para o Alex aqui no Vasco. Sabe que o Alex vai dar caldo, o Alex vai funcionar, tem que ter calma. Estamos na Série B, campeonato difícil, um time limitado ainda, a grande maioria do time, né? Estou falando aqui, a maioria do elenco do Vasco ainda é um time limitado. Mas, enfim, jogadores que sentem pressão, jogadores com questões psicológicas para serem tratados, como Palácios, que é um excelente jogador, mas lá no Internacional não funcionou, agora no Vasco também não vem funcionando, mas não é falta de talento, nem falta de dedicação do jogador. É a questão psicológica. Pô, às vezes eu tô mal, às vezes você tá mal também. Então, gente, existe um mundo, sabe, atrás do outro ser humano, que é o jogador de futebol também, que nós temos que aprender a... Eu sei que é difícil, porque na nossa situação, você como torcedor, eu como torcedor, e também eu sou profissional na área, mas também torço demais. Eu amo o Vasco. Então, é difícil separar as coisas. É difícil pra caramba. Agora, que esses caras precisam do nosso apoio, gente, não tenha dúvida. Bater não vai resolver. Não vai resolver em situação alguma, sabe? Nem na nossa vida, enfim. E eles precisam do nosso apoio. Pronto, é apoiar e acabou. A questão envolvendo o Julião aqui. Tá? Um menino que está pronto para jogar, na minha opinião, no time de cima, pronto para receber oportunidade. É sequência de jogos, não é uma oportunidade depois sumir com esse jogador. Como o Riquelme, Fernando Diniz deu oportunidade para o menino no ano passado, deu sequência e o Riquelme se destacou. Né? Daí veio essa contusão séria. Agora eu quero falar sobre o Julião. Vou falar dos outros. Temos muitos jogadores na base, bons jogadores. Né? Jogadores que pode botar para jogar, não precisa contratar ou correr nenhum tipo de risco, não. Sobe com esse menino que ele vai dar conta do recado. Então o Julião, lateral esquerdo da base, é um desses. Um menino de ouro, um menino habilidoso, tem um cruzamento, sabe? Ele tem um cruzamento perfeito. Assim como o Paulinho, né, lateral direito. Mas o Julião é um lateral esquerdo diferenciado, sabe? Eu transmiti muitos jogos da base esse ano e vi o Julião decidindo com os seus passes e numa cobrança de pênalti, lá eu não lembro, gente. Aqui até perdoa aí se o Julião assistiu o vídeo. Ele fez um gol, sabe? Um gol assim, deu uma cavadinha no estádio Nivaldo Pereira. E foi um gol daquele de craque, né? Falei assim, cara, esse moleque é craque, esse moleque é diferente. É um outro lateral diferente. Mais robusto, mais forte, né? O Julião. E assim, tá pronto para jogar. Agora, claro que o Jorginho vai precisar olhar para um jogador mais experiente, para um jogador mais novo, para você mesclar, né, o time, para você dando rodagem para os meninos. Né? E isso o Jorginho sabe fazer muito bem. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai funcionar na frente do Vasco. Para o Jorginho, para os meninos, para o Julião, para os outros meninos do Vasco, que Deus abençoe e muito boa sorte. Eu tenho certeza que vocês vão recolocar o Vasco, não só na primeira divisão, mas vocês vão levar o Vasco a um patamar maior, sabe? Um nível mais alto de competitividade, né? Então, assim, travou aqui, gente. E é o Vasco. Esse é o Vasco. Tá certo? Então, se inscreve aí no canal mais uma vez. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Hoje, domingão, mas vamos falar de Vasco o tempo inteiro. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.